Os campos da região sul do Brasil são denominados como pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. Uma paisagem que se modifica a cada período de seca e de cheia. Calendário natural determinado pelos rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. O Pantanal é uma das maiores planícies continentais inundáveis do mundo. Foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. São quase 150 quilômetros quadrados no Brasil, sem contar a área do bioma na Bolívia e Paraguai. Cenário que começa a ser transformado pelas águas em dezembro. A Amazônia, um verde e vasto mundo de águas e florestas, é o maior bioma do Brasil. Sua abrangência não se limita somente ao estado do Amazonas, mas se estende por 9 estados da Federação e ultrapassa as fronteiras, chegando a mais 8 países da América do Sul. Somente na região do estado do Amazonas, o bioma possui uma variedade surpreendente de espécies de árvores, plantas e animais. A bacia amazônica é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio, o Amazonas, lança cerca de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também em seu subsolo o aquífero Alter do Chão, tão imenso quanto o rio da sua superfície. Trata-se da maior reserva tropical do mundo e sua floresta vive a partir do seu próprio material orgânico. Seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências, e os danos causados pela ação humana são muitas vezes irreversíveis. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Seu nome provém do tupi-guarani, que significa Mata Branca, e cobre mais de 90% da região de clima semiárido, entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado. Ela é tão rica que alguns especialistas falam em caatingas, no plural, para identificar sua imensa biodiversidade. A Caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, peixes, abelhas e diversas espécies de anfíbios. As árvores secas e retorcidas, como também os cactos de folhas fibrosas, não são sinais de pobreza, mas de vida que soube se adaptar ao clima semiárido. Olhando assim, a impressão é de que a floresta está bem preservada. Mas é só impressão. Quando Pedro Alves Cabral chegou aqui, ó, isso aqui era um tapete verde de floresta aqui, ó. Tudo era mata. Quando o Brasil foi descoberto, a Mata Atlântica era uma das mais ricas e mais belas do planeta. Se estendia frondosa e saudável por 17 estados brasileiros, do Piauí ao Rio Grande do Sul. Mas ao longo dos anos, a imensa floresta foi murchando, sumindo, exibindo buracos enormes. Hoje, restam menos de 10% da cobertura original. Conhecido por possuir uma vegetação adaptada ao clima seco e ao solo ácido, o Cerrado brasileiro é um bioma que se espalha por 10 estados.
e que tem cerca de 45 milhões de anos. Mas o que a natureza levou tanto tempo para desenvolver está sendo destruído pelo homem em menos de um século. A partir de 1970, um novo modelo de território é ditado para ocupar as áreas do cerrado. E isso modifica radicalmente o ambiente de cerrado. Em primeiro lugar, vem o desmatamento. As informações que nós temos hoje, principalmente do governo, elas advêm de um plano chamado Plano de Ação para o Cerrado, PP Cerrado. E as informações, infelizmente, as informações oficiais param em 2010. Mas se nós olharmos o desmatamento até 2010, 48% do bioma cerrado foi desmatado ou antropiado.